No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana a gente vai ouvir, conhecer mais uma história que envolve a presença feminina. E dessa vez, falando diretamente do Maranhão. Olha que coisa gostosa, né, Lara? Quantas e quantas mulheres, né, a gente já entrevistou, e é tão legal quando nós trazemos mulheres envolvidas no agro no nosso próprio estado. Isso é muito interessante. Bem-vinda, Betânia. Obrigada, Lara. Obrigada, Diana. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A honra é nossa e, como de costume, a gente pede para que a nossa convidada se apresente. Então, conta pra gente quem que é a Betânia, de onde que ela é, o que que ela faz, pra gente ir começando nossa conversa. Tá certo. Bom, meu nome é Betânia Santos, o mais usual, na verdade, é Betânia Santos. Eu sou baiana, nordestina, e estou fora da Bahia já acho que mais de 18 anos, né? Eu sou da região ali de Barreiras, oeste da Bahia, né? Luiz Eduardo Magalhães, uma terra agrícola pujante, né? Assim como a nossa aqui no Maranhão também. Sou mãe do João Vitor, né, um menino abençoado aí, que a gente tem uma história linda, qualquer hora a gente conta, esposa do Cleverson, apenas um filho, sou filha de Ana e Vildac, duas pessoas assim que marcaram toda a minha trajetória ao longo da minha vida e continuam, né, marcando. Meu pai já é falecido, mas muito do que eu carrego hoje vem do meu pai e um tanto também da minha mãe. Sou irmã de 7 pessoas, né? São irmãos assim maravilhosos, a casa é muito cheia, sempre foi muito cheia, e estou envolvida no agro desde muito cedo, né? Desde que eu entendo por gente. Eu me lembro do meu pai, né, que foi pecuarista, sempre gostou muito da pecuária, e eu acho que veio isso, essa veia, né, positiva do campo, do agro, do meu pai. Então, é um pouco da minha história. Tenho, né, uma vivência fora de alguns estados, Goiás, morei no Distrito Federal, depois fui para o Pará, e hoje cá estou no Maranhão, essa terra abençoada que está no meu coração e que aprendi a amar. Ai, coisa boa. Agora eu acho que eu entendo porque é de um único filho. Quando a gente tem 7 irmãos, a gente sabe o que é dividir os trem para 7. Perdeu a coragem, né, Lara? Mas eram composições diferentes, né, Betânia, de família. As nossas mães tinham mais filhos, né? Elas tinham mais tempo. Sim. Eram, né, assim, mães 24 horas, vamos assim dizer. Eram poucas as que trabalhavam fora ou ajudavam na lida. Então, elas tinham mais essa disponibilidade, né? E era o máximo era o colégio, voltava para casa. Hoje em dia a agenda dessas crianças dá até susto, né, gente? Tanto trem que esses meninos têm para fazer. É verdade, é verdade. É bem por aí, viu, Lara? E aí vai perdendo a coragem, né? Quando eu tive o João Vitor, eu fui para o Pará, ele tinha 4 anos de idade. Sim. Até então não era o plano ter só um, mas daí ali no estado do Pará, né, era tudo muito difícil. Eu ficava a 30 quilômetros do município, que só tinha 12 mil habitantes na época, e ficava a 130 quilômetros de Paragominas, ali no Pará. Eu ficava dentro de uma usina de álcool ali dentro, no interior do estado. Então, assim, fui adiando o sonho do segundo filho, e quando pensa que não, eu falei assim, não, vamos, agora é neto. Agora é os netos. E, Betânia, a tua atuação sempre envolveu gente, pelo jeito, né? Uhum.
sempre envolveu gente, né? Desde a da época, eu comecei assim, a descobrir esse chamado para gestão de pessoas e desenvolvimento, relações e implantar projetos ali na Cargill, né? Quando eu trabalhei, foi o meu primeiro emprego. E aí na Cargill eu tive uma possibilidade de entrar na área de recursos humanos e fiquei por ali 10 anos e todo esse trabalho de desenvolvimento de pessoas começou na Cargill, né? E aí eu fui para depois de 10 anos para uma usina no estado do Pará. E aí fiquei mais 13 anos também em gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, implantando projetos, né, fazendo esse trabalho de crescimento e desenvolvimento da organização, porque a gente sabe que hoje que tudo está em torno de pessoas, né, são as pessoas que geram resultados, são elas que fazem acontecer, e foi esse trabalho que a gente fez ali no interior do estado do Pará e que eu venho fazendo desde então. Hoje eu estou um pouco mais em outros projetos, né? Não só na parte de desenvolvimento, mas a gente acaba entendendo que toda essa minha trajetória de desenvolvimento de pessoas também serviu como um alicerce, né? E experiência, maturidade para a gente assumir desafios maiores. E então a gente precisa, assim, vai plantando, e daqui a pouco você vê como é que está ali a colheita, né? Então eu acho que muito da nossa trajetória profissional é isso, é plantar e você vê que a experiência ela vai te levar a mundos diferentes, a momentos diferentes, e a gente precisa só dizer sim, vamos embora, com coragem. Tendo coragem já é o suficiente, né, para que a gente Exato. enfrente, porque assim, quando você começa a tua história, né, que você é baiana de nascimento, daí andou pelo Goiás, depois Pará, o Distrito Federal, não sei se a sequência é essa, agora você está no Maranhão, e aí quem fica ouvindo muitas vezes, sabe, Betânia, eu penso assim, aquela pessoa que de repente conseguiu um trabalho, alguma proposta aqui do lado, eu vou dizer aqui no Tocantins, e não tem essa coragem, não tem esse ânimo para ir, porque eu não quero deixar minha cidade natal, não quero deixar minha família. E com o tempo a vida corre, né? Porque a vida não anda, ela corre mesmo. E pensa assim, cara, mas eu tô estagnado. Mas não viu a chance passar, né, Betânia? Porque não é fácil. Eu e a Diana também não nascemos aqui. E a gente vai nessa questão de muda, né? Eu também já morei no Mato Grosso, sou goiana de nascimento. E hoje moro aqui, eu tenho verdadeira paixão por esse estado, né? Foi o estado que me deu minhas 2 filhas, então eu tenho uma loucura muito grande pelo Maranhão. E quando você começa contando, né, que você foi com criança pequena, é bom que as pessoas ouçam isso para que elas também tenham essa coragem que dá para ir. Aperta um pouco aqui, né? Abre mão de algumas coisinhas ali, mas tenta, pelo menos tenta. Tem que tentar. Tem que ter muita coragem, resiliência e assim, igual a Bíblia mesmo fala, né? Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de coragem, né? Exato. Então a gente tem hora que tem que se apropriar disso. Eu me lembro uma ocasião que eu fui a primeira a sair de casa para estudar, foi quando eu fui para o Distrito Federal. E aí fazia pouco tempo que a gente tinha perdido nosso pai. E imagina, né, eu tinha acho que 18 anos na época, e aí eu saí para estudar em Brasília. E eu lembro de ter deixado minha mãe na porta de casa chorando, e ela falava para mim, Betânia, você não precisa ir. Eu poderia estar estudando por ali e tal. E aí eu falei, mãe, eu não sei o que é, mas eu preciso ir, eu preciso me deslocar, eu preciso fazer isso. E era uma força muito maior daquela que eu tinha, né? E de qualquer outro sentimento de medo, de insegurança. E fui. E aí eu fui estudar, fui em busca dos meus sonhos ali. Deixei ela ali chorando, mas a gente sabe o quanto é difícil esse momento, né, da gente quebrar laços e fortalecer outros laços, né, de romper alguma coisa que você sabe que é emblemático, mas vai ser o que vai te dar coragem lá na frente, de você continuar a sua trajetória e o seu chamado, né, porque todos nós temos um propósito, né? Às vezes o propósito bate na tua porta. Exato. E se você não tiver disposto a abrir e encarar o que está lá do outro lado, você perde oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de alavancagem, e é o futuro que talvez você tanto quer,
que mais precisa dessa ruptura, né? Essa quebra de ruptura. É que as pessoas têm que entender, né, Betânia, que a gente nós não podemos esquecer de onde nós viemos e saber que a gente tem um lugar para voltar, né? Aquela coisa de eu sei que eu tenho um lugar para voltar. Se eu precisar voltar, eu tenho um lugar para voltar. Eu acredito que isso dê muita segurança, né? E nessas tuas andanças, trabalhando em usina, trabalhando no interior, conheceu o marido onde, Betânia? Que a gente gosta de especular. Eu conheci na Bahia, né? Conheci na Bahia. Ele veio, né, do Paraná, ele é do Paraná, na verdade, saiu de lá para conhecer na Bahia. E o pai dele, na época, né, foi assumir os desafios na época da Cutia, né, uma cooperativa muito famosa. Na época ele foi para assumir uma unidade, o pai dele. E aí a gente se conheceu em Barreiras. E daí foi a nossa trajetória assim, de estar junto. Eu falo que são 26 anos, vai fazer agora esse ano. Né? Então a gente começou muito novo, ele tinha 17 anos. E, então é toda uma relação que vivemos juntos, né? No momento que eu fui para Brasília estudar, eu deixei ele também ali. Então você imagina que realmente é uma vontade enorme de querer fazer alguma coisa que você não enxerga nem o que é que você vai fazer, né? O que você vai colher, né? Mas eu continuei plantando. Então sem esperar muito de fazer projeção, plano, sabe, Diana e Lara, e vocês que estão me ouvindo, sem fazer muita projeção de planos, mas eu sempre tive na minha mente que eu precisava plantar, e seguindo, dar mais um passo de cada vez. E aí as coisas vão acontecendo e é porque você também plantou lá atrás. Então, eu conheci ele ali, nos casamos em 2000, e assim, ele também tem uma linda história. Ele começou aos 18 anos de idade numa empresa, pegou uma representação que o homem chegou e falou assim, mas você tem só 18 anos de idade, você já vai querer pegar uma representação? E aí ele pegou, aí quando ele vendeu a primeira obra aí na Bahia, na verdade, lá na Bahia, para um japonês, né? E aí ele falou, pronto, agora esse é o meu caminho. E aí começamos a construir juntos, né, um apoiando o outro, crescendo, mas a nossa história é assim, é de superação, e quando a gente olha para trás, assim, nossa, e faz com um programa como esse, é tão importante, né, que a nossa história talvez influencie outras pessoas, conecta com outras pessoas. E parabéns, Ediana, Lara, porque eu acho que falar de história é extremamente importante, porque faz com que a gente, né, ajude outras pessoas a construir a delas também, principalmente aquelas que estão no momento que a gente passou lá atrás também, né? Exatamente. E me diz uma coisa, depois dessas experiências, né, com as empresas, foi que então veio a questão do instituto? Porque aí você também tem a parte de consultoria, que eu acredito que seja depois desse momento que você trabalhou nas empresas, você foi essa coisa de ficar um pouco mais independente? Assim, as coisas foram acontecendo quando a gente estava na gestão de uma usina de álcool lá no interior do estado do Pará. A gente começou a fazer um trabalho muito forte de desenvolvimento de pessoas no local, né? Então era a única usina do estado, então não tinha mão de obra capacitada, não tinha onde, né, captar essa mão de obra, e setor sucroalcooleiro forte ali sudeste, né? E nordeste, principalmente no Pará, não tinha essas competências todas a nível de pessoas. Então a gente começou a fazer um trabalho muito forte de desenvolvimento de pessoas ali local. E foi aí que a gente começou a fazer uma projeção de trazer treinamentos, trazer capacitação, trazer Senar, trazer escolas técnicas, trazer faculdades, né, que conseguiam potencializar isso. A gente saiu, na época, da mão de obra manual para mecanizada. Então precisou de fazer um trabalho muito forte de planejamento de capacitação humana no município. Então a gente começou assim, tinha 30 vagas, a gente começou a treinar 80 pessoas dentro da região. Tinha 80 vagas para isso, a gente começou a treinar 150. Então começou a fazer um trabalho muito forte dentro do município. E aí eu fui me especializar também. Hoje eu sou mestre em coach, que foi um trabalho desenvolvido para que a gente conseguisse
quebrar algumas crenças dentro da própria região, a nível de desenvolvimento, para que a gente alavancasse resultados operacionais, estratégicos. E aí foi quando a gente começou a fazer esse trabalho muito mais forte. Então, foi algo ali que desde 2013, 15, a gente já fazia isso dentro do município. Então, treinávamos homem a homem, né, de alta gestão, a chão de fábrica, operacional, enfim. A ideia era fazer esse trabalho de desenvolvimento. Aí fomos, né, fazendo, e ao ponto que algumas empresas começaram também já a buscar, Betânia, nos ajude nisso, e aí eu comecei a sentir um nicho ali. E, então, assim, houve o desligamento na Pagrisa na época, né, na usina que eu trabalhava, e aí eu fui para o mercado de trabalho com a consultoria. E aí surgiu um trabalho aqui no Maranhão, né, uma usina aqui no estado do Maranhão. E aí eu vim para fazer esse trabalho na regional. Foi quando, né, eu me mudei para Caxias, aqui no Maranhão, e comecei a fazer, né, um trabalho mais regional. Então, algumas usinas aqui, 2, 3 usinas a gente atendia, algumas lá no Pará, Bahia, enfim, aí começou, né? E aqui no estado aqui no estado do Maranhão, em Caxias, aí começou a virar um pouquinho a chave para um outro lado, que foi essa parte mais aí junto com produtores, né, interligando e sendo uma voz aqui também no estado. Que maravilha. Você falando isso, vai passando assim, eu acho que com a Lara acontece a mesma coisa, porque vai passando realmente uma cena muito grande em relação ao que você está fazendo, e a gente olha isso e conecta diretamente com o agro mesmo, com essa questão das propriedades rurais, né? O quanto isso migrou do ponto de vista tecnológico e quanto isso migrou também do ponto de vista das pessoas. Tanto na questão operacional, né, porque as pessoas passaram a operar equipamentos aí com muita tecnologia embarcada, né, então elas precisam ter um pouco mais de conhecimento. As propriedades passaram a ter, vamos dizer assim, que um nível de exigência maior em termos da profissionalização, do treinamento, agora, né, cada vez mais, porque realmente assim, me parece como uma escadinha, né, a gente vai, conforme a gente vai crescendo, aí a gente vai aumentando também os desafios, porque, não, agora a gente já sabe fazer isso aqui, então agora a gente pode ter um checklist, agora a gente pode ter uma planilha aqui para verificar se está dando certo, se não está, né? Então saiu daquele fazejamento, né, para um planejamento e para uma coisa mais estruturada. E eu participo de um grupo, né, que chama Alma, que é para uma academia de liderança para mulheres do agro. E é interessante porque a gente compartilha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Então, assim, muda o CEP, né? Mas os problemas são muito parecidos. Então, quando aconteceu essa migração, você passou também a ter mais contato com essa parte do agro, mais, vamos dizer assim, essa coisa mais de propriedade que não é necessariamente as empresas? Como que foi isso? À medida que você mergulha no processo dentro de uma empresa, você vê que a gestão de tanto do setor de recursos humanos quanto a autogestão do proprietário ali, ela precisa conhecer o processo em detalhe. Quando a gente entra e mergulha para o processo, você percebe que existe um delay daquilo que a empresa precisa, daquilo que a organização precisa, que o produtor precisa, para aquilo que está se entregando. Né? E aí vem como é que eu qualifico, como é que eu escolho a pessoa certa para colocar dentro da minha empresa, da minha propriedade, que características ela precisa ter, que qualidades ela precisa ter, qual que é a necessidade de treinamento, qual que é a minha responsabilidade, o papel dele, o papel da organização, para a gente garantir a sustentabilidade da tua empresa. Porque hoje a empresa, ela precisa se qualificar, né? A brincadeira ficou séria, né? E aquilo que antes, vamos fazer e ver no que vai dar, não existe mais, né? A conta ficou muito ali no papel e na ponta da caneta. Então, a produtividade, ela precisa ser
desenhada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser profissionalizada. Então, no que tange a dizer assim, como é que eu vou trazer as pessoas certas para que o meu negócio ele seja alavancado e que tenha respaldo disso. Então, aí que entra um trabalho extremamente sério por parte da gestão da propriedade, de entender quais são os passos para a gente conseguir esse desenvolvimento humano da organização e, consequentemente, resultado dela. Então, é preciso realmente ter números, é preciso ter a planilha, é preciso ter cálculo, é preciso fazer com que as pessoas entendam o papel deles e estejam comprometidas com o resultado, o custo, a perda, né? Então, esse processo todo ele precisa ser desenhado dentro da organização, e aí, à medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi identificando lacunas, né, a ponto de, tipo assim, vamos para dentro da sala de aula, vamos participar dentro do processo decisório da Secretaria de Educação, para que a gente continue desenvolver crianças que consigam estar amanhã dentro de uma propriedade e fazer um trabalho bem feito. Então, à medida que a gente foi identificando isso, a gente foi partindo para uma outra estratégia de desenvolvimento. Porque hoje a gente fala muito, mas eu estou num estado, igual a gente ouvia muito no Pará, né, mas é que é difícil, as pessoas não são qualificadas, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Então, assim, quando a gente foi, na ocasião, nessa empresa no estado do Pará, que a gente foi reconhecida pelo Ministério como a empresa que mais treinou dentro do estado do Pará, usando o recurso do Pronatec, usando o Senai, enfim. E aí a gente teve um momento que a gente tinha 3 carretas, um treinamento se realizando ao mesmo tempo dentro da unidade. Então, a gente começou a identificar que a virada de chave realmente era a capacitação, o desenvolvimento, para fazer com que a gente profissionalizasse tanto o produtor quanto o corpo ali, né, de funcionários. Então, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho muito desafiador, porque você envolve desenvolver pessoas, né? Então, e colocar na cabeça que um cortador de cana, ele tinha a opção de ser um operador, né? E aí quebrar um paradigma, colocar ele de volta na escola, treinar e estudar. E hoje, quando eu vejo, né, vários exemplos lá, de que saiu de cortador de cana e hoje são supervisores, aí foram lá, não sabia nem escrever, mas foram lá estudar, terminaram o 2º grau, depois terminaram o curso técnico, e aí começou a vir a faculdade e fizeram agronomia. Então, eu acho que o nosso papel é desenvolver a comunidade, é desenvolver o nosso território, para que a gente também tenha os benefícios, e o nosso papel social é muito bem desenhado. Olha só, Betânia, eu vou te dar os parabéns enquanto você estava falando, né? O que passava na minha cabeça era: quantas orações você deve ter para a sua vida de pessoas gratas, porque o que você faz realmente uma diferença muito grande, que a escolaridade é o que muda, é o que me pareia com quem tem recursos financeiros. Eu mudar de vida, eu enxergar o outro lado, eu ter ambição. Tem pessoas que acham que a ambição é uma coisa ruim, né? A ambição não é uma coisa ruim, a ambição é você querer sair da letargia que você tá ali, da letargia que você foi criado, que você foi colocado. Então, gratidão, eu fico assim, sinceramente emocionada escutando você falar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque muitas vezes, quando você chega com um plano assim, que não é um plano pequeno, apesar de você falar dele tão assim, simploriamente, dando o seu jeitinho, mas não é uma coisinha, é um baita de um plano. Você teve dificuldade por ser mulher? Eu acho que não, eu acho que pelo contrário, eu nunca tive muito o problema assim em relação a ser mulher dentro de um grupo ou de uma organização masculinizada, né? E eu sempre soube aproveitar muito bem isso. Porque, não sei, alguma coisa tinha ali em mim que eu sempre tinha um papel, tipo assim, a mulher é mais fácil gerar desenvolvimento, porque ela, por natureza, ela é uma geradora.
Exato. E então eu me apegava muito a isso em tudo que eu fazia. É claro que teve momentos desafiadores em relação a uma ou outra pessoa, né? Mas isso não, para mim, tá lá, nem eu nem dou muito brilho a isso. O meu foco estava sempre lá na frente, né? De entender o que aquilo poderia trazer de desenvolvimento, de alavancagem. Então, assim, eu usei muito essa questão da mulher, do papel da mulher, quando as pessoas te olham, te enxergam como mãe, como uma tia, como uma irmã. Então, foi algo que acaba abrindo bastante as portas por ser mulher, né? Esse papel, esse te ouvem mais, o posicionamento, a forma como você fala e como você dissemina a cultura dentro de uma empresa, dentro de uma propriedade, isso acaba fortalecendo. Então, eu me apropriei mais desse papel no que tange a me focar mais num papel sério ali de maturidade de uma mulher que está à frente de uma organização que realmente não é fácil, mas que você consegue fazer um trabalho um pouco mais humano ali, mais estratégico, mais emocional, que até né, a gente fala muito que primeiro para você fazer um processo de mudança em qualquer local, você primeiro precisa tocar o coração. Faz sentir, depois faz sentido. Porque daí quando faz sentido, depois faz sentido, aquilo ele internaliza melhor. Em vez de falar, faz sentido para você, não, faz sentido. Aí você consegue emocionalmente fazer com que essa parte emocional seja um braço para racionalização. E acho que foi isso que a gente mais trabalhou durante todo esse período de implantação, principalmente de implantação na parte de pessoas, né? E qualquer outro projeto, né? Em qualquer outro projeto. Meu Deus, a Lara falou isso e realmente, né, é interessante porque nada como a história da pessoa e as vivências para fazer com que ela faça grandes movimentos. E aí, gente, olha como são as coisas, né? O mundo é tão pequeno que em 2023 foi a primeira vez que eu falei com a Bethânia. Nós conversamos pelo WhatsApp e ela estava aí tentando reunir as mulheres num grupo de mulheres, tentando, né, fazer um movimento. Conta essa experiência pra gente, como que foi, Bethânia? Porque assim, você estava ali na indústria, trabalhando com pessoas o tempo todo, aí nesse movimento do agro, como que foi esse momento? Quando eu estava no Pará, eu já fazia parte da Rural Delas, né, com a Marciele, então a gente já tinha um contato, e quando eu vim para o Pará, eu senti essa falta. E aí, como para o Maranhão, eu senti essa falta, e principalmente aqui, que é uma região nobre, então é uma região que tem bastante gente de fora, está chegando, né, tá encontrando os mesmos desafios de produção que a gente, e aí foi sentindo essa necessidade de unir as mulheres. Aí eu fui no congresso, né, no CNMA, a primeira vez, depois eu fui de novo, e então acho que foi acontecendo algo natural no que tange a chamar, né, envolver as mulheres. Foi quando eu conheci outras pessoas que junto ali a gente conseguiu construir o sonho, aí o projeto da Proleste. Foi quando surgiu a Proleste, essa necessidade de juntar produtores e a gente fazer um trabalho junto aqui no leste do Maranhão, e aí foi potencializando. Então, assim, hoje tem, né, grupos não tão atuantes quanto assim, o que a gente gostaria de estar, mas a gente se fortalece, né? Por exemplo, a nossa contadora é mulher, nada contra os homens, mas a nossa contadora é mulher, a nossa jurista, né, a pessoa advogada nossa é uma mulher, a ambientalista é uma mulher. Então, assim, e aí a gente tem, né, fortalecido bastante, porque é aquilo que eu falei, né? Elas têm uma capacidade de gerar, de se conectar melhor, e isso vai abrindo as portas, né? Você dá um sorriso, abre a porta para você, e só que daí isso é só ao abrir, você precisa se manter. E aí o manter é preparação. Aí o manter é levar realmente a coisa a sério, fazer com que você entenda o seu papel dentro da gestão com responsabilidade. Tipo assim, se eu entrei aqui, vamos fazer alguma coisa que realmente vale a pena.
Porque o fato de você estar vivo, o fato de você levantar todos os dias, respirar, né, abrir e fechar os olhos, já te diz assim, qual é a sua missão, por que mesmo que você está aqui, né? E eu acho que é mais isso que me faz acordar todos os dias e pensar, né? Qual vai ser o próximo passo a nível de plantio, para que você esteja lá na frente, olhe para trás e fale assim, valeu a pena, né? Porque a gente vê tantos vídeos aí de pessoas mais idosas, falam assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria, né, isso, eu faria aquilo. Então, a ideia realmente é isso, a gente fazer todos os dias para que vale a pena, fazer com que a nossa energia vai gastar energia de todo jeito, né, mas que ela seja em prol realmente de alguma coisa. Então, eu abraço muitas mulheres, tenho uma paixão especial assim por jovens, no que está iniciando carreira, e quando eu vejo as meninas assim, que está ali e demonstra, corre atrás, eu realmente estendo a mão e apoio, porque eu sei que a gente não sabe o que ela está passando, mas eu sei o que eu já passei também. Então, a ideia é sempre levantar as mãos, se erguer e fazer assim, ó, vai, te direciona. Eu recebo lá no meu escritório as meninas, né, que estão fazendo cursos aqui na região, elas me procuram, me chamam pelo WhatsApp, me chamam pelo Instagram, e eu faço questão de dar atenção e direcionar, porque eu acho que muitas das vezes é isso que nos falta, né, é direcionar e dar um norte, principalmente na nossa região, Ediana, Lara, assim, que a gente sabe que a nível de capacitação, né, de desenvolvimento, realmente a gente precisa, tem muito a se fazer, né, e eu sempre falo que a capacidade cognitiva nossa, ela precisa sempre ser algo especial, tanto do poder público quanto do poder privado. A gente precisa se preocupar realmente como as crianças estão se alimentando, qual é essa alimentação, né, porque a base, né, de carboidrato, o cérebro até os 5 anos de idade ali, ele precisa de proteína, sim, né, para se desenvolver bem. Então, essa preocupação nossa com a nossa comunidade, né, com o povo do Maranhão ou do Nordeste, realmente é essa capacidade, assim, qual é a alimentação, e eles estão se alimentando bem até os 5 anos de idade, para que a capacidade cognitiva, ela também seja alavancada. E aí não adianta você não se preocupar muito com isso na comunidade que você está, na cidade que você está, porque amanhã vai ser o seu funcionário, amanhã vai ser o político para o futuro, amanhã vai ser as lideranças do futuro. E foi esse trabalho, mais ou menos, que a gente também fez no estado do Pará, né? Começamos a encostar nas escolas, nas secretarias, dando aí benefícios e fazendo com que as crianças pudessem se potencializar, crescer, para que amanhã pudesse ser o futuro do nosso país, da nossa região. Essa preocupação tem que ser de todos nós mesmos, cabeças pensantes, aqui, território. E o que você acha, assim, que você... por essa vivência, por essa experiência, o que é mais difícil de atrair e manter essas mulheres enquanto grupo, enquanto desenvolvimento mesmo, porque esse trabalho que você faz, ele já, tecnicamente, só por si só, ele já puxaria, né, porque as pessoas tecnicamente estão ou deveriam estar, né, em busca de mais conhecimento, de aprimorar. Mas quando a gente fala em reunir pessoas, né, ainda que com propósitos semelhantes, talvez não necessariamente o mesmo, mas normalmente semelhantes, talvez eu esteja equivocada, tá? E aí você me corrige. Mas assim, pelo menos aqui a gente percebe ainda que é como se cada um tivesse correndo atrás do seu problema, né? Então, assim, eu estou atrás do meu problema, eu já tenho problema suficiente, eu não quero me envolver, né? E tem muitas questões que elas dependem de um envolvimento maior, elas, né? Aí, claro, também vem a associação, mas hoje, como que está sendo isso? Existe um grupo de mulheres também formalizado, atuante, ou você acabou voltando isso para a questão da associação, e aí também você pode incluir, né, na tua resposta, para falar também sobre a associação. Uhum.
O que eu percebo assim muito, muito hoje, que as mulheres que fazem parte, né, do nicho de produção agrícola, muitas ainda não entenderam que elas estão inseridas no agro. De alguma forma estão. E às vezes tem essa questão da insegurança, será que eu posso contribuir? De que forma que eu posso contribuir? E à medida que você quebra isso, é que você consegue se envolver mais e se apropriar daquilo. Então, é uma questão de posicionamento. É mais de você estar inserida, de se posicionar, de estar no lugar, né? E eu falo, sabe, existe muito uma frase, né, que o pessoal gosta de falar, lugar de mulher em qualquer lugar. Eu gosto de falar que lugar de mulher é no lugar, né? Naquele lugar que você precisa estar, né? E às vezes a gente sabe qual é o lugar, mas eu tenho medo. Eu tenho insegurança, eu tenho assim, será que eu vou dar conta? Será que vão confiar em mim? O medo de errar, né? E aí vem aquela cobrança natural da mulher, de sempre se auto-sabotar, de dizer que ela não foi uma boa mãe, de dizer que ela não está sendo uma esposa talvez 100%, e a mulher ela tem muito disso, né? E então ela deixa de fazer, às vezes deixa de realizar. Então é algo que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de estar com as mulheres, eu também estou envolvida em uma agência de desenvolvimento da região dos Cocais, e tem muitas mulheres ali, então a gente trabalha com comunidades, né, de quebradeiras de coco, a gente trabalha com comunidades específicas ali em cada região aqui no leste do Maranhão, e a gente também tem valorizado isso, fazendo um trabalho crescente, mas a ideia é sempre de que a mulher ela precisa realmente descobrir qual é o lugar dela e ter coragem de realizar. Outro dia eu recebi, acho que foi na semana passada, uma ligação de uma mulher, né? Ela é produtora e ela recebeu um convite para um desafio maior na vida dela. Ela falou, Bethânia, mas eu não faço isso 100% na minha propriedade. E o que eu faço? E eu falei assim, você foi escolhida? Ela falou assim, me chamaram, me convidaram. Então eu falei assim, pode ser que alguém está enxergando em você um potencial que nem você enxergou ainda que você tem. E eu falei assim, fecha o olho e vai, porque se uma porta abriu na tua frente, você plantou isso. Então assim, sem medo, vá, mas assim, eu sei que você está preparado e você vai se preparar mais ainda, porque mulher tem isso, né? Quando ela absorve um negócio, ela quando é desafiada, né? Quando ela é desafiada, ela entrega e com excelência. E eu falei assim, pode ir, porque se você não aceitar, você vai se cobrar também pro resto da vida disso. Então, é algo que você plantou lá, pode ter certeza. E aí ela ficou extremamente grata, né, pela conversa, a gente passou ali acho que uns 20, 30 minutos conversando pelo telefone, e eu acho que é isso, Diana, é você provocar nelas um sentimento de que elas não sabem que elas têm, né? Que elas, será que eu tenho mesmo essa capacidade? Tem essa capacidade, né? E aí dá o próximo passo. Só para você dar o próximo passo, né? Dá o próximo passo que as coisas acontecem, né? Igual aquela frase que o pessoal está usando muito agora, né? Primeiro você começa, depois você melhora. e essa frase realmente, apesar, né, dos memes, mas eu concordo com ela realmente, porque, e principalmente para a mulher, porque a gente tem essa síndrome de que a gente não dá conta, de que o que a gente faz não é suficiente, que nunca tá bom, né? A gente faz e a gente se julga, né? A gente não é nem um julgamento alheio, né? É super interessante isso mesmo. E essa frase eu acho que é bem coerente mesmo. E a gente precisa assumir isso, né? De vamos fazer. E é interessante porque provavelmente para essa pessoa, quando ela assume, ela vai melhorar realmente ainda mais, porque quando ela diz, minha propriedade não está pronta, peraí, que agora eu vou, né, vou dar um gás e vou fazer o que na minha cabeça ainda falta, né? É muito legal isso. Exato. Grande problema que a gente viu no começo do programa, né, Bethânia, que o programa já está com 5 anos, já está começando a andar sozinho. E
nós sempre dizíamos isso, né, que você pontuou, assim, muitas mulheres estavam inseridas no agro, mas elas acreditavam que não tinham lugar de fala, elas não tinham certeza do que elas pertenciam, elas não se identificavam, porque tem muita gente que ainda acha que o agro é só o operacional, é só a condução dos trabalhos, né? Então, o pessoal não acha assim que quando você vai ao mercado, quando você vai fazer compra para a fazenda, quando você vai atrás de uma nota, quando você vai atrás de uma peça, que você tá no agro. Mas não, se eu não estiver em cima de um trator, se eu não estiver montada num cavalo, entendeu? Se eu não estiver com enxada na mão, eu não sou agro. Então, nós trouxemos várias histórias justamente para mostrar para a mulher, olha, o que você faz também é agro. No que você participa, a contribuição que você dá também é agro. Então, quando você diz isso, né, que a mulher muitas vezes ela não se enxerga no lugar que ela tá, ela não consegue se definir, saber assim, não, pera, eu tenho voz, eu tenho aqui, eu tô fazendo as coisas. É bem diferente quando ela se vê, né? E isso a gente viu muito no Congresso, né? Como você falou, você foi no Congresso, a gente via muito no Congresso mostrar para essas mulheres que elas já estão lá, que elas já fazem parte, elas só precisam se enxergar como tal. Mas, Betânia, assim, dessas pouquinho trem que você faz aí, de tudo que você falou, que você faz pouca coisa. Besteirinha. Trenzinho à toa. Eu lendo o release do teu currículo, aí eu falei, gente, eu gostaria muito que você, né, falasse, a Diana já falou da questão da Proleste, que seria, tem muita gente aqui que tá nos acompanhando, que não sabe o que é a Proleste. E você também, para eu não estar falando besteira, é coautora ou autora de um livro? É coautora. Eu mais um grupo de outros escritores, que também na ocasião era coach, foi um livro que foi publicado em 2015, e com José Roberto Marques, né, na época, e eu, assim, eu sempre tive a vontade de escrever, e quando surgiu o convite, eu prontamente fiz parte, né, do livro. Eu conto uma história um pouco sobre a questão da visão, né, a capacidade que a gente tem de enxergar. E quando eu faço alguns testes, eu descubro que tem 4 tipos de perfis, né? E executor, comunicador, analista, e tem aquele que é o visionário, né? E dentro desse perfil de visionário, a gente tem menos de 5% das pessoas que eu sempre fiz teste, menos de 5%. Tem eventos que a gente faz assim com 100 pessoas, menos de 5% são visionários. E aí eu falo um pouco dessa questão de como é importante a gente desenvolver essa característica de você enxergar lá na frente. Né, que assim, eu estou fazendo hoje, mas eu vou usar aquilo quando? Não importa, faça. Se você sentiu no seu coração de fazer, faça. Eu lembro uma ocasião que eu via meu pai datilografar, que ele era datilógrafo, né, na época lá. E ele tinha uma máquina, aquela portátil, e eu ficava louco quando eu via ele datilografar, né? Isso eu acho que era muito pequena. Aí depois aquilo foi substituído pelo computador, e aí eu lembro que eu ficava lá, CLKJH, né? E treinava. Eu comecei eu falei, papai, me dá essa máquina para mim? E ele me deu a máquina portátil. Ela tinha uma caixinha assim, fechava, era um verdinho água, coisa mais linda do mundo. E ele me deu. E aí eu comecei a treinar datilografia. E aí depois, um tempo, ele tinha um prédio, ele alugava salas, e aí lá tinha uma pessoa que dava aula de informática. E aí eu fui pro meu pai e falei assim, papai, eu quero aprender computação. Na época que ninguém nem, né? Mas tinha um professor lá que dava aula de computação, eu quero aprender MS-DOS. O povo não sabe não o que o MS-DOS. Exatamente. E aí ele falou assim, então vai lá que ele dá para você, e aí você fecha com ele lá, negocia lá com ele. Aí eu fui, né? Fui lá negociar com ele, e aí ele falou assim, Betânia, você fica aqui, então você vem 2 vezes na semana. E eu falei, não, eu quero intensivão. Eu quero todos os dias.
eu devia ter uns 16, 17 anos na época. E aí eu falei, não, eu quero todos os dias porque eu quero aprender logo. Aí ele falou, tá bom. E aí eu saía da escola e vinha à tarde lá fazer a computação. Daí eu falei pro meu pai que eu negociei assim, ele falou, Betânia, mas você vai me levar todo o aluguel do mês. E eu falei assim, não importa, papai, eu quero fazer desse jeito. Aí ele falou assim, então tá. E aí eu fui fazer datilografia. Já sabia, fui fazer computação e já sabia datilografia. E aí, numa ocasião, eu fui para fazer um teste na Cargill, né, em Barreiras. E aí, quando eu tô lá fazendo tal, ela manda fazer um teste de computação lá e tal, e precisava, né, ter uma certa rapidez. E aí eu falei, nossa. E aí eu concorria com meninas assim muito especiais, né? E até algumas eu já conhecia também. E aí me chamaram para Cargill. Então, assim, não importa aquilo que você enxerga que eu preciso fazer isso aqui, faça, porque lá na frente você vai colher. E lá na frente aquilo vai ser muito útil para você, não importa o que seja, não importa o que seja. Então, tem coisa que te dá um estalo na cabeça, mas é importante você fazer, e eu acho que isso faz parte de um processo de desenvolvimento para qualquer ser humano. Por isso que a gente não pode deixar a oportunidade passar. Ela precisa ter responsabilidade de assumir uma posição, uma atividade, mas é importante você realizar, absorver tudo aquilo que você teve de aprendizado ao longo da tua vida e realmente acontecer, porque você vai ter as decisões corretas, você vai ter conhecimento correto, leia bastante, se capacite e busque, né, o desenvolvimento dessas competências, mas nunca perca a oportunidade de fazer alguma coisa que você sabe que é algo que vai te dar um novo entendimento, te dar uma nova oportunidade lá na frente, e aí as portas elas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Não é naturalmente, não, é intencionalmente, na verdade, né? E foi por isso que surgiu, então, a Proleste. Foi nesse formato, foi nesse contexto aí, pelo jeito. Surgiu, assim, quando eu estava participando do início do projeto ali da Agência de Desenvolvimento, na ocasião ali da Cocais, eu fui convidada pelo Sebrae participar e fazer parte aqui em Caxias desse projeto, e aí eu fui, e aí de cara, pelo envolvimento que eu já tinha e tenho no agro, já começou, né, surgir um eixo de agro ali dentro das reuniões, das conversas, e todo mundo entendendo o papel do agro aqui no leste do Maranhão crescente. Uhum. Então eu comecei a contactar com alguns produtores e alguns muito novos, chegando recém, né? Então a grande maioria em torno de 4 anos aqui dentro aqui no leste do Maranhão, um ou outro que tem 12, 15, mas a grande maioria está em torno de 4 a 5 anos, então hoje a gente está mais consolidado, graças a Deus. Então, assim, a Proleste, a Associação de Produtores de Grãos do Leste do Maranhão, ela veio com esse papel da gente realmente se unir, né, no que tange as nossas necessidades, as nossas dores ali, as dificuldades, e para que a gente conseguisse ter um grupo mais coeso, representativo aqui, para ser a voz de todos os produtores regionais. Então, daí surgiu a Proleste, e é bem isso, Ediana, vai surgindo, e aí eu falei, não, mas a ideia era criar um grupo, criar uma associação, mas eu não quero ser presidente. E aí eles, não, Betânia, não tem outra, você tem que ser a presidente, e aí te dá de volta aquele negócio, mas será, né, será? E aí eu fui entendendo que se precisava acontecer a associação e eles acreditavam, enxergavam isso, eu acabei assumindo mesmo, e estamos aí há 2 anos, agora vai ter, né, novas eleições, mas a ideia realmente é você ter a coragem de fazer mesmo que medinho ali, mas faça, porque você vai reunir as competências necessárias para tocar o projeto, para tocar o processo. E quando a gente fala de associação e a gente fala, né, a forma até como você citou, essa coisa de entender aquilo que é direitos e deveres, né, porque acaba que uma associação acaba muito vendo isso.
o cenário, por ser uma região com produtores novos, ela é muito diferente, por exemplo, de uma área de regiões mais consolidadas, ou basicamente os problemas são os mesmos porque eles advêm de um momento, de um cenário que é político, econômico e que, de modo geral, acaba afetando todo mundo? Algumas dificuldades, alguns problemas, eles são muito comuns, né, no Brasil todo, assim, é muito comum, principalmente em regiões também consolidadas, mas regiões novas, elas têm um desafio maior porque é novo, e você tem ali a barreira do local, né, da comunidade, do território, e isso acaba sendo mais desafiador. O teu papel de comunicação, o teu papel estratégico, ele precisa ser muito maior, né, e muito bem desenhado. Então, assim, a ideia realmente é fazer com que esse processo de chegada da produção em um território, ele seja o mais ameno possível, Eu sei que não é impossível ser, né, tranquilo, porque você entra no território, você muda, você coloca uma cerca onde antes era aberto, né, então aquilo vai mudando um pouco o território, as relações, e isso é mais desafiador, é muito mais desafiador, mas a ideia realmente é assim, diferente de uma região que já está consolidada, né? Por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, eu sou de lá. Então, eu sou da época ali do Posto Mimoso, né? Que foi abrindo, a chegada dos sulistas, dos gaúchos, né? E eu sou nativa da região de Luiz Eduardo de Barreiras, né? Então, eu vi chegar, né, todo aquele processo de mudança, vai acabar com o Rio de Ondas, vai acabar com o Rio Grande, tudo, aquele negócio todo, né? No início. E hoje pergunta se alguém quer voltar ao estágio inicial de anos atrás, né? Então, ninguém, porque identificou que o agro e a capacidade de comercializar tudo isso, ele gera riqueza para o município, para o território, gera uma pujança econômica. Você vê hoje um dos maiores PIBs, né, do Brasil. Eu estava vendo outro dia, o Luiz Eduardo é a 10ª, né, maior nível de desenvolvimento, maior negócio hoje, o agronegócio está em Luiz Eduardo Magalhães. São Desidério também é muito grande. Enfim, então, assim, hoje a gente percebe que o agro, ele mudou aquele território. Quando eu vou para Pará, também é a mesma coisa, de Paragominas, né? Quem era Paragobala antigamente, né, que o pessoal falava Paragobala, hoje é Paragobela, né? Paragominas hoje é um exemplo de município verde. E o agro, ele trouxe essa quebra também de transformação territorial, transformação social, econômica da região. Então, eu acho que acontece mais ou menos aí, né, igual Balsas, né, que hoje também é uma referência no agro. Aqui o leste está começando agora, mas a gente percebe esse processo. E também o entendimento, né, de que isso vai trazer desenvolvimento regional. Então, tem os desafios, Ediana, Lara, de qualquer início, de quando o agro se instala, mas se percebe também que é algo que precisa ser plantado, cuidado, e hoje a gente tem muito mais informações, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade hoje da gestão da propriedade, ela ser mais participativa. Né, e por isso que eu também estou envolvida nesses outros projetos, envolvendo comunidades, porque eu sei que a gente precisa, né, realmente conversar e tratar para que os desafios eles sejam um pouco mais acentuados. E a gente percebe, Betânia, como você deu o exemplo da Bahia, aqui do Maranhão, ali no próprio Piauí, a gente nota os municípios onde o agro está inserido, a diferença do município onde não é agro, né? A gente vê a diferença, assim, de tudo, de pujança, de modernidade, de oportunidades de emprego. Então, nós conseguimos ver bem essa diferença de quando a gente viaja pelo nosso próprio estado, quando a gente viaja também pela Bahia, pelo Piauí. Vou dar o exemplo das regiões que a gente mais anda, né? Então, a gente vê a diferença nós sabemos, nós que estamos dentro, sabemos
que o agro, ele não faz o que a mídia diz, né? A gente não é o ogro, não, né? O agro-ogro, como algumas pessoas falam, ou como esses dias tinha uma personalidade dizendo que a banda podre do agro. Então, assim, cara, essa pessoa não deve ter tomado café cedo, né? Ela não deve ter comido um pãozinho logo cedo. Mesmo que ela seja vegana, né, ela vai ter que bater palma para nós ainda, né? Então... outro dia eu estava vendo uma reportagem e o produtor ele falava justamente disso, né? De quem tiver terra, quem tiver água, né, e capacidade, energia, ele vai sustentar o mundo. E aí daqueles que de repente não apoiarem todo o processo de produção de alimentos no mundo, né, porque vai pagar o preço. O custo hoje da produção, ele é muito alto, né, e se isso tornar inviável, quem vai produzir, né? Vai deixar de se produzir em larga escala, vai deixar de ter geração de alimentos ali em larga escala para manter o próprio alimentação ali. Então, quem tem uma terra ali, eu tenho meu gado, eu tenho meu porco, a galinha ali, eu consigo comer da minha terra, né? E quem não tiver, né? Então, assim, a população, ela aumenta, o custo de produção de alimento aumenta e a conta não fecha. Então, é importante a gente entender o papel do agro. Do agro, quando eu falo, é agro de modo geral, né? Pecuária, é frango, suínos, é o hortifruti, é a banana, é a fruta. Então, o estado do Maranhão é um estado tão rico, né? A gente tem as maiores bacias hidrográficas do Brasil, né? 12, 13 no estado do Maranhão. Terra fértil, né? Solo fértil, tem água, e a gente precisa cuidar, mas fazer também a responsabilidade de fazer com que as pessoas, as comunidades, elas percebam a importância de produzir. Outro dia eu falei para um grupo de produtoras locais, né, de agricultura familiar. Eu falei assim, nossa, sabe quanto que está um saco de farinha de mandioca hoje? Ela falou, R$300, Betânia, 400, R$500. Eu falei, sabe quanto que está o de soja? É 120, 90, 120, né? E eu falei assim, dá mais você plantar mandioca hoje e fazer tua farinha. E aí elas falaram assim, então assim, vamos junta um grupo, você tem 12 hectares, 9 hectares, vai juntando o outro e faz, né, uma cooperativa, faz uma mudança para a gente mudar o território. Porque assim, a nossa banana não vem do estado do Maranhão. Né, você pensar que hortaliça, alface, tomate, vem tudo de fora, né? Exato. O frango, ele vem do sul do país. Você chega nas gôndolas do supermercado, só tem do Paraná, Santa Catarina, do Sul. E por que a gente não consegue desenvolver dentro do nosso território, nas comunidades tão carentes, que às vezes, né, tem uma capacidade de produzir ali no pequena área que ele tem? Você vê no Paraná tem poucos hectares e é produtivo. Muito. Então, máximo aproveitamento, eu acho que essa instigação de você, né, chegar para as comunidades e também ajudar no que tange, assim, eu posso te ajudar com o meu conhecimento a você tornar também produtivo o teu pequeno terra. Esses dias a gente pegou os técnicos nossos da associação e fomos numa comunidade, né, para conversar com a agricultura familiar, porque eles tinham uma área lá, mas não sabiam o que fazer, como fazer e tal, e aí a gente fizemos uma roda de conversa com eles, e eles disseram, não, a gente apoia vocês no processo, né? Então, levando treinamento, levando capacitação também para as comunidades, para mostrar que existe uma outra realidade, né? Que eles podem produzir sem depender tanto do poder público, mas que eles possam produzir também dentro da propriedade e ter mais, né, a dignidade, o dinheiro ali, para que eles consigam realizar os sonhos deles e os sonhos dos filhos deles e prospectar uma nova geração, prospectar um futuro melhor para os filhos,
para sua família e aquela geração que está vindo. A gente pode tirar da terra. Deus nos deu realmente para que a gente conseguisse usufruir dela, protegendo também. Não é à toa que é a profissão mais antiga do mundo, né? Betânia, e aí, então, digamos assim que pra gente meio que, eu vou falar assim, fechamento, só porque assim, é meio que a cereja do bolo. Vocês, já é o segundo ano que vocês vão realizar a feira. Eu não sei se eu tô falando corretamente, né? É o segundo ano, né? Que vai acontecer a feira da AgroLeste. E essa feira, eu acredito que dentro até da tua fala anterior, é uma forma de aproximar, é uma forma de mostrar para as pessoas, né, o que o agro tem feito, como tem feito. É mais ou menos isso. Conta pra gente, inclusive, todos os detalhes. Como que vai ser, onde vai ser, data, conta tudo. Contarei tudo. Bom, a AgroLeste, ela, na verdade, ela surgiu junto com a ProLeste, né? Há mais de 3 anos assim, atrás, a gente começou a desenhar o projeto assim, da AgroLeste. Era algo que estava ali no nosso coração, mas estava ali, né, guardado, porque a gente tinha outras prioridades, e aí a gente foi, né, projetando como é que a gente iria fazer a AgroLeste. A ideia da AgroLeste é uma feira técnica de negócios, com o intuito realmente de ser a nível de desenvolvimento e prospectar negócios e, consequentemente, trazer novos negócios também para a nossa região. E manter essa linha de comunicação entre a cidade e o campo. Então, a AgroLeste, ela surgiu com essa ideia. Então, é uma feira que acontece durante o dia, né, ela vai ali até as 18, 19 horas, com intuito também para que encerrou ali a população, ela vá usufruir dos estabelecimentos dentro da cidade, eles vão, né, para lanchonetes, para bares, enfim, aquilo movimenta bastante a cidade, como acontece em outras localidades. Luiz Eduardo Magalhães é assim, Ribeirão Preto, enfim. Então, o projeto dela é uma feira ali diurna. Temos, né, projetos ligados diretamente às escolas do município. A gente tem um cineminha, o Agrocine, com a turma do agro, e a ideia é falar sobre temas, né, sensíveis do agro junto com as comunidades, e a gente traz escolas da rede municipal, principalmente as escolas da rede rural, para assistir. Então, acontece, né, as sessões de cinema de manhã e à tarde, e aí as crianças vêm assistindo também. Palestras, exposição de máquinas agrícolas. A gente iniciou, o ano passado, a gente recebeu a concessão de uma área de 50 hectares, ali no Parque Empresarial de Caxias, que é um parque, né, que mais de 13, quase 14 anos estava subutilizado, não se era utilizado. Então a gente trouxe a AgroLeste para fazer parte ali, uma área ao fundo que a gente recebeu de concessão do Estado. E o projeto todo é essa área de exposição agropecuária, mas também um campo de pesquisa e desenvolvimento para novas variedades. Então, a ideia é trazer novas cultivares, novas produções, novas culturas, para que se faça ali testes de adaptação ao nosso clima, à nossa área, né, ao nosso solo, e fazer os ajustes necessários. Então, a ideia é realmente ser um chamariz. Então, ela aconteceu ano passado, em novembro, mas o ano dela sempre vai ser em torno, assim, junho, julho, que a pedido, né, de produtores, a pedido de empresas, pediu para ser nessas datas. Então, a ideia é acontecer sempre em junho e julho, e em 2027 ela acontece também nesse período. E aí vai ter um ano ali de intervalo normal, né, que agora a gente correu um pouco de novembro para cá, para acontecer a feira em julho, acontece daqui a quase 60 dias, mas com o intuito da gente realmente fazer essa ligação. A gente trouxe o ano passado os municípios, né, as artesãs dos municípios para fazer parte da AgroLeste. Então a gente teve municípios como Codó, né, Coelho Neto,
Aldeias Altas, a gente teve o pessoal da São João do Soter, que participou junto com a gente, foi bem legal, e esse ano eles já nos procuraram de novo querendo, né, o espaço. Então eu acho que é uma integração boa no leste do Maranhão, no intuito da gente abrir esse espaço de comunicação e mostrar, né, o quanto é importante se produzir. Então a AgroLeste é um projeto do coração da gente, e que a gente está bastante feliz em realizar a segunda edição nos dias 2, 3 e 4 de julho. Quinta, sexta e sábado do começo do mês de julho, então, correto? Exato. E aí ela começa a partir de que horas? A partir das 9. Das 9 da manhã, então até umas 18, 19 horas. Maravilhoso. E principalmente essa integração, esse envolvimento com escolas, né? Sempre foi e vai continuar sendo, né? O jovem, as crianças são o futuro. Então, trabalhar com eles desde já realmente é uma forma de esclarecer, né? Dar conhecimento mesmo. Né? Tem tantos trabalhos belíssimos, né? Brasil afora. Estava até me lembrando, você estava falando isso, me lembrei da turma do Pulguinha, né? Um conteúdo dele é maravilhoso, inclusive a gente já fez entrevista também, depois vou te passar o contato, porque assim, ele tem materiais maravilhosos, histórias, sabe? Historinhas, então assim, coisas que podem, que fazem realmente uma integração. E quanto mais a gente puder fazer isso, sem dúvida, é o que vai fazer com que a gente possa evoluir, né? Eu acho que crescer e evoluir nesse sentido. E você usa uma expressão que a gente usa, eu acho que desde o começo, né, Lara, a gente usa essa expressão aqui, que a cada programa, né, a cada bate-papo, a gente aqui está plantando sementes, né? E com certeza uma sementinha hoje a mais a gente plantou e vai crescer, vai dar frutos, né? E é sobre isso, porque a tua experiência, a tua vivência, essa entrega, né, no envolvimento com os projetos, né? A gente sabe que fazer um evento é algo que demanda tempo, dedicação, né? É pensar para além das pessoas, porque não é simplesmente uma visitação, você está pensando nas crianças, está pensando nas pessoas que vão chegar até lá, quer dizer, o que elas vão ter, a pessoa vai sair de lá com o que de informação a mais, né? Então, assim, é realmente estar um passo à frente, né? Ou pelo menos tentar fazer isso, né? Porque é sempre um objetivo a mais que a gente acaba querendo ter quando a gente faz um evento, né? É pensar nos palestrantes, é pensar é muita coisa, né? Então, assim, parabéns por esse trabalho que você vem fazendo, Bethânia, porque é realmente uma história, né? E aí a gente sempre reforça isso aqui no programa, da importância que é termos pessoas que se dedicam, né, que tiram do seu tempo para se dedicar, porque a gente sabe, e para quem não sabe, vale lembrar que normalmente essas funções de associações, elas são funções que não são remuneradas. Quer dizer, hoje você está dedicando aí pelo menos, eu vou falar 20, 30% para ser bem boazinha, né? 20 a 30% do teu tempo né, para um serviço que é realmente gratuito, que você não vai receber diretamente por ele, mas apenas com mais experiência, mais conhecimento e mais pessoas, mas que faz muita diferença, né, Lara? Com certeza, ainda mais que o tempo é um bem muito precioso, né? O bem é um bem muito caro. E a gente precisa realmente, né, dar luz e dar voz, né, Bethânia? Dar luz e dar voz, por exemplo, assim, vocês trabalhando nessa questão da AgroLeste, mostrando essa parte do Maranhão, né, que na década de 60 e 70 foi um dos maiores produtores de algodão do mundo, e aí ficou um tempo, né, sem lidar com a questão da produtividade no agro, e agora voltando, e tem que mostrar, tem que dar luz para o restante do Brasil, tem que mostrar que o Maranhão continua uma fronteira, ele tem mais espaços para a gente produzir, ele está subindo, né? Se deixar também, nós plantamos lá na beirada d'água, vai deixar aquele mar lá para ver se nós não planta tudinho ali também.
A Israel não planta, por que nós não vamos? Tem água, né? Nas maranhenses, né? Na areia. Ai. Mas brincadeiras à parte, Bethânia, é sobre isso. E assim, a gente conversou, né, um pouquinho, né, da gente conhecer um pouquinho da tua história, e pra gente aqui se encaminhando pro encerramento, pro final, o que nós não falamos, o que é importante que você queira falar, pode trazer para a pauta aqui, só para que a gente não deixe passar nada do que é importante, do que é relevante aí para a gente incluir nesse bate-papo de hoje. Eu acho que eu acredito que a gente falou de tudo, viu, Diana? Bastante coisa, na verdade, né? Bastante pontos e assim, eu agradeço, né, o convite, agradeço o espaço aberto para a gente poder bater o papo, contar a minha história. Agradeço a você, Diana, Lara, a toda a audiência. Eu fico muito feliz em contribuir. E eu falo assim, que alguma coisa a gente precisa, assim, o que a gente leva da vida, né, se não for as impressões que a gente coloca no coração, na mente das outras pessoas. E é assim que a gente vive para sempre, né, imprimindo um pouco da gente nas outras pessoas, né, porque a gente não vive para sempre, né, são sementes plantadas e eu acho que é aí, né, que fica um pouco da gente. Eu costumo falar bastante isso, que assim, por quanto tempo você vai ser lembrado, né, por tudo que você fez. E às vezes um ano te esquecem, 2 anos te esquecem, 5 anos vão te esquecer, daqui talvez alguns anos, igual meu pai que já é falecido, desde 2023, eu ainda lembro todos os dias. Ontem mesmo passei um vídeo para minha mãe de um pai chorando ali, vários pais chorando ao ver a filha vestida de noiva, né? E aí eu mandei para as minhas irmãs, eu falei, a gente não teve o privilégio de ver o nosso pai nos vendo vestida de noiva, né? E elas falaram, é verdade, Bethânia, mas Deus sabe todas as coisas. Então, assim, eu lembro dele até hoje, né? Desde 2023 e faz parte da minha vida. Mas algumas pessoas talvez não vão se lembrar de algum tempo. Mas algumas impressões você deixou nelas. E o que mais vale a pena é isso. Qual é a impressão que a gente deixa nas outras pessoas ao longo da nossa vida? Quando você pega o celular e você vê uma mensagem, diz assim, nossa, Bethânia, você foi tão importante naquele momento para mim. Lembra daquela palestra lá? Eu fazia um curso de computação. Quando eu assisti sua palestra, eu fui na outra semana pedir para mudar para recursos humanos. Então, você tem uma capacidade de influenciar outras pessoas. Então, o papel nosso é muito importante, né? Quando a gente vai para uma tela, quando a gente se comunica no secreto com alguém, quando a gente se comunica numa conversa simples, você está contribuindo. Então, o papel nosso é assim, seja responsável no papel que você tem nesse mundo. E eu tenho certeza que os nossos papéis são distintos, né? E cada um carrega uma história, cada um carrega uma forma de lidar. Então, eu, graças a Deus, sou grata aí, né, a Deus pela capacidade que Ele tem nos dado, né, de poder levar, de poder contribuir. Eu sou muito feliz de poder, né, dormir e dizer, valeu a pena por hoje, valeu a pena, né, pelas pessoas alcançadas, valeu a pena por um gesto talvez simples, mas que para outra pessoa fez tanta diferença. Então, é essa mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar para vocês. Linda, maravilhosa, perfeita. Redes sociais, Bethânia, suas, da Agroleste, da Aproleste, fica à vontade. A rede social Bethânia Santos _agro. Bethânia Santos.agro é a minha rede social. Tem a Agroleste. Lembrando que o Bethânia é com H, Maranhão, né? Bethânia com H, Bethânia com H. E a Agroleste Maranhão e a Aproleste também Maranhão, que são, né, as nossas redes. Eu tenho o Instituto RH em Campo também,
né, e uma outra empresa junto com meu esposo, né, que a gente tem uma empresa de representação aqui no estado do Pará, no estado do Pará e aqui no estado do Maranhão. Enfim, a gente se desdobra aí para que a gente consiga, né, ir cumprindo aquilo que a gente tem de propósito pessoal, profissional, social, enfim. Parabéns, Bethânia. Olha, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pelo teu tempo. Né? Como a gente falou aqui, é o bem mais precioso que a gente tem. Então, gratidão por esse momento aqui com a gente. E lembrando aos nossos ouvintes que esse programa e todas essas informações, redes sociais vão estar disponíveis também, né? Vai o textinho acompanhando aí o vídeo, tanto no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram, tem todos, né? Tem a legendinha lá com todas essas informações para vocês seguirem e acompanharem também as novidades, as informações. Se você é da região, né, da Proleste, quer dizer, da região de Caxias, no Maranhão todo, aí é uma oportunidade para você seguir e acompanhar também o trabalho que está sendo feito. Então você já sabe, você acompanha não só esse programa, mas os demais programas do Chama na Botina em @Rede Agro Mulher Mais, tanto no Spotify, Facebook, Instagram. O que eu estou esquecendo? YouTube, rádio. Eu falei tudo. E na rádio, Boa Notícia. Claro que você já acompanha com a gente aqui todos os sábados de 8 às 10 aqui pela Boa Notícia também. É isso. Bethânia, muitíssimo obrigada, viu? Um beijo grande, sucesso aí no evento, né? E nos todos os eventos que você promove por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, chama na botina.